porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A Bíblia evangélica ela possui 66 livros, diferente da Bíblia católica que possui 73 livros. Um certo padre diz que os protestantes acreditam que a Bíblia caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo. Você conhece a Bíblia? Conhece a história da Bíblia? Sabe como a Bíblia chegou até nós? Eu sou o pastor Hernani, estarei apresentando o livro A Bíblia e Sua História. Produzido pela Sociedade Bíblica do Brasil, os autores Stephen Miller e Robert Huber. Aqui nós temos a ficha catalográfica, tá? Aqui fala quantas páginas tem, 256. Esse livro ele tem 28 centímetros, tá? 28 centímetros por 22 de largura. Aqui é todo o conteúdo do livro. Então, ele está subdividido, aqui tem a formação do Antigo Testamento, aí tem aqui tudo que está aqui a partir da formação do Antigo Testamento, contando toda a sua história. Depois nós temos aqui a formação do Novo Testamento, tá? Depois nós temos a Bíblia numa igreja que crescia rapidamente, toda a história, né? O livro da Reforma, a Bíblia no mundo moderno. A introdução diz assim: quando estava próximo de ser executado, o apóstolo Paulo escreveu o que muitos acreditam que tenha sido a sua última carta ainda existente. Ele a endereçou ao seu grande amigo Timóteo, líder de uma igreja situada onde hoje é a Turquia. Toda a escritura sagrada é inspirada por Deus, escreveu Paulo, e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. 2 Timóteo 3,16. Aqui nós temos a linha do tempo. Toda a linha do tempo. Formação do Antigo Testamento. O Antigo Testamento formou-se lentamente dentro de um período de mais de 1000 anos e muitos escritores inspirados, editores, escribas e outros estiveram envolvidos na sua formação. No início, as histórias da criação e do começo do judaísmo eram passadas adiante oralmente. Mais tarde, depois de
o alfabeto hebraico ter sido desenvolvido, estas histórias começaram a ser escritas e outras histórias, leis, profecias e poesias foram adicionadas a elas através dos séculos. Esses escritos que descrevem o envolvimento de Deus na história da humanidade foram revisados e reunidos e lentamente tomaram a forma que tem hoje. A formação do Novo Testamento. Jesus de Nazaré nasceu aproximadamente no ano 6 a.C., ou da era cristã. Cerca de 30 anos depois, ele se engajou no ministério de ensino e cura. Então foi preso e condenado à morte como um criminoso. Mas 3 dias depois, Jesus ressuscitou dos mortos e seus discípulos perceberam que ele era realmente o Messias prometido pelos profetas. Inicialmente, ninguém escreveu a respeito de Jesus, mas mais tarde, conforme uma nova igreja começou a surgir, os seguidores de Jesus passaram a escrever cartas e relatos do ministério de Jesus. Alguns desses textos começaram a ser lidos em conjunto com as escrituras em hebraico nos cultos cristãos. Nos séculos seguintes, um certo número desses livros foram reunidos e passou a ser considerado o Novo Testamento, ou seja, o cumprimento das Escrituras em hebraico, que a partir de então os cristãos passaram a chamar de Antigo Testamento. Então aqui tem vários relatos, né, a respeito da formação da Bíblia, né, da Bíblia em si. Tem muita informação esse livro, ele é muito interessante para você conhecer como que foi formado a Bíblia, né? Versão King James. Então esse livro ele conta toda a história desde o início de como foi formado a Bíblia Sagrada até chegar no formato que a gente tem hoje. Os rolos do Mar Morto. Então é isso aí. Quem quiser conhecer a história da Bíblia, esse livro é o livro que conta a história da Bíblia Sagrada. Este é o extraordinário relato de como a Bíblia surgiu e de como ela se transformou num dos livros mais influentes da história. Como o Antigo e o Novo Testamento foram escritos e compilados? Quem foram as pessoas fundamentais no desenvolvimento da Bíblia desde o papiro até o livro impresso? Como o texto foi levado por todo o mundo? Eis algumas das perguntas que são respondidas nesta obra bem documentada e ricamente ilustrada. Tá bom? Fica aí a dica. Deus abençoe vocês.